Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversa sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Nuno, olá, bom dia. Ah, ah, Hoje vamos falar do o regresso do não, né? O último capítulo da É, nossa trilogia. A primeira trilogia que fizemos, hein? hum? Mas mais virão. Ué, ah, Começo por uma piada, uma graça, pelo menos como eu ouvi. Ah, um advogado queria fazer obras na casa dele e queria abrir uma janela no sótão. E algures em Portugal, não vou dizer em que autarquia, era um ambiente muito corrupto e muito. Era uma autarquia, só, não interessa. E então ele teve uma ideia, fez um requerimento à autarquia para fechar uma janela que tinha no sótão. E o requerimento foi indeferido. Portanto, o sótão dele passou oficialmente a ter uma janela. Isto a propósito do regresso do não. Ou seja, a negação muitas vezes funciona como hum, hum, o reconhecimento daquilo que é negado. Sim, Dá identidade ao que é negado. É uma das vias da magnífica importância do não na estruturação do processo mental de cada um. uma espécie de afirmação do objeto que é negado. Conhecimento, pelo menos reconhecimento que ele existe. Sim, Eu não posso negar o que não existe. sim. Agora, Aliás, essa foi, diria eu, uma das vias de acesso de descoberta do inconsciente. sim, é algo do qual nós, em rigor, não temos consciência, embora indiretamente acabemos por chegar à conclusão que ele existe. Não é? A negação de algo. Portanto, esse algo existe. E a brincadeira com o Senhor dos Anéis e o Regresso do Rei, Hum? uma brincadeira, mas eu acho que se não brincarmos, o pensamento fica. É pobre, é repetitivo, Sério? é estagnado. Ah, o negado não desaparece por ser negado. Agora, assim, em cima do joelho, ocorreu-me que, se calhar, essa é uma das fantasias fantasmagóricas de quem tem dificuldade em proferir o não, é se eu proferir o não, faço desaparecer o que estou a negar. E aquilo que eu estou a negar, que me é antagónico, que me é desagradável, que não é eu, apesar de tudo, tem elementos com os quais eu me identifico. Então, se eu negar, a coisa desaparece. Mas a verdade é que quando a negação não faz desaparecer o objeto, não faz desaparecer a coisa, define só uma outra posição, define só.
um outro, um outro ponto de vista, uma outra posição, uma outra atitude, mas não faz desaparecer a coisa em si. Uhum. Ou seja, continuamos a tê-la lá e a ter que lidar com ela também. E este fantasma de se eu negar, se eu me opuser àquilo que os meus progenitores me impõem, eu fico órfão. E isso eu não consigo suportar. Então eu submeto-me à ordem do outro, vamos pôr os progenitores, mas os progenitores em termos simbólicos. Também na sociedade, a vida é mesmo assim. Estas são as regras da sociedade. Ah, agora está, não está propriamente na moda, mas tem-se falado bastante. Uma sociedade, uma sociedade baseada em regras. Não é? Nós, então, no mundo ocidental, enchemos a boca com uma sociedade baseada em regras. Pá, ignorância minha, ultimamente tenho tomado conhecimento de algumas dessas regras e são absolutamente insanas. Vou só tirar uma que eu descobri isso há pouco tempo. O novo futuro presidente dos Estados Unidos, parece, veio dizer em público que não havia motivo nenhum pelo qual achasse que os Estados Unidos deviam continuar a pagar 800 bilhões de dólares por ano ao México e 200 bilhões de dólares por ano ao Canadá. E, ou seja, sabias disso? Acho que, Não, ou seja, a sociedade baseada em regras, que é a sociedade correta, não é? Certa, tem regras que são insanas, são assim meio loucas. Não é? Ah, e mas se nós dissermos não a algumas dessas regras, a fantasia é que vamos ficar sós no mundo, perdidos, órfãos, sem nome, ah, sem existência. Deixamos de existir. Nós temos que ser europeus, temos que ser uma coisa, não é? Não podemos ser nós próprios. Temos que aplicar as regras que nos dizem que são para ser aplicadas, sem pensarmos se elas são sintónicas com aquilo que nós efetivamente somos. ah, dá-me vontade de dizer que aqui que o não é uma espécie de afrodisíaco do eu. Epá, essa foi a Ronaldo, não é? No sentido que tem o poder, Sim, ah, de afirmar o self, o próprio, sim. não é? Porque não há eu sem não. Mas como acontece com os afrodisíacos, às vezes mete muito medo. E não confundindo desejo com excitação sexual, ah, acho que a coisa agora já está melhor, mas lembras-te quando apareceu o sildenafil, não vou dizer o nome da marca, é o Viagra. Quando apareceu o Viagra, ah, logo levantaram sobrancelhas dizendo, mas cuidado, porque isso faz mal ao coração. É verdade. Para que é que o amor não precisa de ereção? Quer dizer, o amor pode ser vivido de uma forma mais sublime.
Estranhamente, o expor do medicamento vendeu-se à brava, não é? Indiciando a necessidade que ele fazia, não é? Por um lado, e por outra, a busca dessa função que existe. Existia, existe e há de continuar a existir, não é? Uh, mas isto sem confundir um afrodisíaco com um medicamento que melhora a função sexual. Pronto. É assim, eu pelo menos, o não é uma ereção, não é? Quer dizer, É, é onde se erige, diz assim, sim, o eu, não é? Onde o eu se levanta e marca posição. Sei pá, agora acho que não me vou inibir de o dizer. É engraçado porque muitas vezes o nosso discurso, e no discurso psicanalítico, muitas vezes utiliza alegorias ao pênis e à função sexual masculina com pouca referência ao feminino e àquilo que uhum. é o não no feminino. O não no feminino não é seguramente uma erecção, um pênis erecto. A mulher também tem a sua erecção, mas não é tão exuberante como a do homem. Mas há, vou dizer como me veio à cabeça, há um não do útero, ah, que é tão importante. ah, uma, e quando digo um não do útero, não é um não útero. hum? Não é uma castração do útero. É o útero poder dizer não, ah, num sentido mais direto, não, precisamos ter presente que até há 20 e tal, 30 anos atrás, a nossa lei consignava que os úteros não podiam dizer que não. Ah, uma vez tendo sido colonizados, voluntária ou involuntariamente, estavam condenados a permitir a permanência, ter que permitir a permanência do colono. E isto é no sentido mais direto da coisa. E mais longe que isso até. Até antes dessa colonização, o facto da mulher também já não ter restrições em poder dizer que não quer ser mãe. Portanto, Sim, poder admitir nos dias correntes que não tem essa vontade. sim. Sim. E sem com isso ser considerada deficiente, falta-lhe qualquer coisa. É uma coisa que é muito curiosa que eu não sei, precisar há quantos anos atrás, estava a ver uma reportagem num canal qualquer, generalista, em que era perguntar, era questionada às pessoas na rua, devia ser no Dia da Mulher, qualquer coisa assim, o que era uma mulher para si? Uh, Toda a gente dizia mãe. Epá, uma mulher não é só uma mãe, quer dizer, é uma. Mas as mães são só mulheres. É verdade. Isso acho que é. Não se pode contornar isso, Pois, mas uma mulher não é só. Não tem que ser só uma mãe. Pode ser muito mais que isso. pode existir, mas uma mãe só pode ser uma mulher. Epá, nós conseguimos hoje em dia, em laboratório, sacar uma célula da mulher e com ela fecundar um óvulo e constituir um ovo e um embrião e dali nascer um novo ser. E não precisamos de espermatozoide, de célula masculina para nada. Estranhamente, para aqueles que não sabem, daí vai nascer uma mulher. Não pode nascer um homem. Não há como nascer um homem. Mas pronto,
Gera-se um novo ser humano, mas o que ainda não se conseguiu foi substituir o outro. Tirando os, os Schwarzenegger, que foi, consegui ser mãe no filme do Ah, Júnior. sim, 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 sim. É, esse é muito engraçado porque o gajo está normalmente associado àqueles filmes de bruto e de Comando, porradaria e tal, de indestrutível e caraças, e de repente Exterminador. vira grávido. Isto é o Conan, pá. O famoso Conan, o bárbaro. Assim, o gajo para aquilo partia, É verdade. matava. Hum? Tem uma inversão muito curiosa, de como se pegar num poder quase absolutamente fálico em termos representativos e invertê-lo completamente para uma posição. Cara, eu não acho que seja uma inversão. Acho que se nós Ok. não tivermos o poder de ser destrutivamente poderosos, também não temos grande poder de ser delicados e cuidadosos. Uh, Aham. no fundo, isto agora, obviamente, vão cair em cima os ocozinhos todos, mas também já, olha, é só para avisar que estão a cair fora de moda. Uh, que é, epá, é preciso um pénis uh, e um útero. São os dois necessários. Existem em complementaridade, par a par. Uh, o que é essa mãe barra útero? Vão dizer, mas as mulheres não são só um útero. Pois não, também não disse que eram. Agora, que só as mulheres é que têm útero, meus amigos, é verdade. Só as fêmeas, nos mamíferos, é que têm útero. Ponto final. Ah, mas uma mulher barra útero frágil, vulnerável, coitadinha, pobrezinha, vítima. Que porcaria de proteção é que isso dá? Nenhuma. Desenrasca-te, filho, estás sozinho, és órfão. É um útero que não protege nada de ninguém. Vem-me à cabeça uma personagem que eu acho que é por essa via. Foi a que me veio à cabeça e há muitas. Mas que é a personagem da série Os Vikings, Lagertha, uma mulher guerreira que destrói meio mundo, corta, mata, desfaqueia, leva pancada de três em pipa, levanta-se e vai à briga. E essa é a mãe do Bjorn, o, o, o rei mais inspirador dos vikings. Mas pronto, não quero lançar-me por aí adiante, mas este, este útero precisa também de ser musculado, de ser capaz de se bater, Uhum. de proteger. Nós não conseguimos proteger se formos frágeis. Nós, inclusivamente, temos em Portugal uma associação de vítimas. Nós glorificamos o estatuto de vítima, o martírio, em vez de reconhecermos o direito das vítimas se defenderem do agressor, não glorificamos um género de associação colombófila. Que bom é termos pombos, quer dizer, e depois temos uma associação das vítimas, glorificando o estatuto passivo da vítima, em vez de efetivamente proteger a vítima, empoderando-a para que se defenda. Pronto, já fiz o comício. Ah, acho que há aqui um rumo interessante, como o não nos levou aqui a falar da complementaridade.
do masculino, do feminino, da possibilidade de gerar um novo, um diferente. Parece que o não falou por si, ganhou vida própria. Desculpa, percebi mal. O, o não falou por si, Como se ganhou tivesse vida quase uma própria, identidade própria. sim, falou por si, e naturalmente acho que vieram estas questões, pelo menos senti isso. E, quantas vezes o não é pensado pela rama, diria eu, como não sendo nada, como o nada. Agora, em cima do joelho, ocorreu-me. O não é um processo mental Uhum. e tem um produto, produz qualquer coisa. Quando nega, voltando um bocadinho ao início, quando nega, reconhece a existência daquilo que está a negar. Não é? A eterna discussão, se calhar ainda mais vigorosa entre ateus e agnósticos, que é os ateus supostamente negam a existência de Deus. Uh, yeah. Um dos argumentos dos agnósticos é dizerem se vocês negam a existência de Deus, na realidade estão a reconhecer a existência. A algum nível, nem que seja só a nível psíquico nos humanos, mas estão a reconhecer a sua existência. Portanto, a partir do momento que vocês negam a existência, a coisa existe. Uh, ok? Mas depois o não como delimitação, como criação de dois espaços. Sim, Aquele espaço de amálgama em que não há ninguém totalmente bom, não há ninguém totalmente mau. Pois, aqueles fulanos dos nazistas até nem. Eu estou a falar, não é dos atuais. Desculpa, atualmente já não existem. Eram só, desapareceram todos em 1945. Em maio de 1945, desapareceram os nazistas todos. De repente, puf, só havia pessoas cândidas, boas pessoas, enfim, empáticas, enfim, o mundo ficou muito bom nessa altura. Bom, esses tipos afinal não eram totalmente maus. Uh, e depois há umas pessoas que têm atos de maior humanidade, mas não são totalmente boas. E misturamos esta bodega toda. Uh, Olha, agora fez-me lembrar, quando passei pela prisão, uh, havia uma figura interessante que era a dieta mol. Como é que era feita a dieta mol? A comida era toda posta dentro de um copo triturador e era triturada. Pronto. uma papa. Misturava-se, sei lá, as batatas com o peixe, com os grelos, com os brócolos, triturava-se aquilo tudo, toma lá a papa. Fica tudo misturado. Pronto. Esta existência em amálgama, o não vem permitir discernir o peixe das batatas, uh, e saborear cada uma das coisas A e até escolha, perceber que o peixe pode estar estragado, mas as batatas não estão. Na dieta mole, tudo estava. Eu só podia dizer tudo o que me estavam a dar está estragado. Portanto, usando esse simbolismo, poderia até ter que morrer de fome porque não podia comer as batatas. Portanto, isto, voltando lá atrás, voltando ao útero, num regresso ao útero, que se nós misturarmos isto tudo, não há mais útero, não há mais pênis, não há. Há uma mistura,
Estava aqui a tentar encontrar uma palavra que homogeneizasse as duas coisas. Eh, Olha, há umas gónadas. Pronto, temos gónadas. Todos temos gónadas. Se as usamos ou não, é que já é outra questão. Sim. Porque as gónadas dos outros são uma grandíssima chatice. Estava aqui agora a puxar, vai-me à cabeça aqueles indivíduos com hábitos, vou usar o termo livremente, assim mais dissolutos, não é? Mas que depois eram os sacanas dos moralistas. Ah, andavam, e não estou a falar de nenhum grupo religioso, andavam lá a comer as paroquianas e os meninos pequenos, mas depois faziam sermões muito severos sobre o adultério. Ah, ou seja, a Dona Ifigénia, que, sendo adulta e de livre vontade com o, o Senhor do Pão, divertiam-se, não é? Não respeitando os votos do matrimónio, não respeitando totalmente, pronto, os votos formulados no matrimónio, e isso era a pior das coisas deste mundo. Mas esses marmelos, no fundo, enfim, tinham eles próprios condutas que eles próprios reconheciam como moralmente insustentáveis. Mas, enfim, a carne é fraca. Enfim, ocorreu-me por aí. Eu falo isto sempre no passado, eh, Uhum. não sei porquê. Eu estava a pensar em várias coisas. Por um lado, também, como poderemos ligar isto à nossa apresentação final que iremos fazer para terminar a nossa temporada, que é a questão do tempo. Uh, Porque eu acho que o não também traz aqui esta possibilidade de sair desta temporalidade mais catatónica e entrar no tempo, num tempo específico. Neste caso do não, que é o tempo do eu, não é? E estabelecer uma relatividade com aquilo que me rodeia. Ou seja, estou aqui, estive ali, quero ir Uhum, para ali, ou para acolá. sim. E mais, que é a inexorabilidade do tempo. O tempo está a ocorrer. Nós temos um tempo esperável de vida, temos um tempo esperável de fertilidade, Uhum, temos um tempo esperável para processar mentalmente. Ah, houve uma campanha publicitária, não sei de que era, mas que era um segundo que faz a diferença. E uma das graças, os anúncios tinham graça, que é raro nos anúncios à portuguesa, mas aqueles tinham graça, em que o indivíduo diz, a moça faz uma pergunta apelando ao romantismo do rapaz e o gajo demora uns segundos a responder. Já te lixaste, não é? Ou seja, isto não pode ser pensado. Vou dar um outro exemplo. A minha faculdade tinha por tradição, por comparação com os colegas de Santa Maria, nós tínhamos quase só exames orais. Os colegas de Santa Maria tinham muitos exames escritos, e tinham menos exames orais. E a mim sempre me fez muito mais sentido termos exames orais em medicina
Porque se eu perguntar ao indivíduo qual é a classificação das leucémias, epá, o tipo é capaz de estar ali, se calhar, um minuto ou dois a pensar sobre o assunto antes de responder. Ok, faz sentido, é complexa. Mas se eu perguntar ao indivíduo o que é que ele faz face a um transeunte que está caído na via, aparentemente não estando bem, ele não pode demorar um minuto a responder. Porque se for uma paragem cardíaca, já entrou tarde demais. Ou seja, o tempo da resposta, isto nas nossas relações, quando sintonizamos com alguém e respondemos atempadamente, o tempo, o tempo das respostas tem imenso significado. Quando, na terapia, por exemplo, o paciente nos fala de algo e a resposta é franca, é imediata, transmite uma ideia. Quando o paciente nos fala de algo e nós, um mês depois, repegamos nisso e transmitimos o que pensamos durante esse mês sobre isso, a mensagem é outra e é também muito importante. Nós existimos no tempo. Da mesma forma que existimos no espaço, existimos no tempo. E a negação do tempo, que é eu achar que tenho um espírito de 20 anos, não resisto à graçola. Um homem de 40 anos com um espírito de 20 não é um espírito jovem, é um atrasado mental. Ah, nó- nós existimos no tempo, há dúvidas, há receios que é normal ter aos 20 anos, que é mau sinal se os tivermos aos 60. Uhum. Ah, é pouco saudável estarmos à espera de, aos 60 anos, termos o mesmo vigor que tínhamos aos 20. Normal. Temos outras capacidades. É a vida normal. Só para fechar, a despesa e mais uma gracinha que eu não resisto a contar, a despesa colossal que se faz para retirar rugas, uh, aumentar o volume das mamas, uh, olha, para ter ereções vigorosas como se tivéssemos 20 anos, etc. Despesa que se tem nisso tentando negar o tempo, não é? Vivendo numa eterna juventude. Eterna não é juventude, porque já não, assim não é juventude. Então, se o normal é ter ereções descomunais, ter mamas supramamas, não ter rugas, então não ter rugas já não é juventude. É tudo, é normal, quer dizer, um homem ou uma mulher de 60 ou 70 anos não ter rugas, as pessoas são mesmo assim. Não há. Negamos o tempo. Passamos a ser eternamente, por redução ao absurdo, passamos a ser eternamente crianças. É renegar o tempo, desmentir o tempo, recusá-lo. Portanto, será muito o não do não. É. Ah, olha, e varreu-se-me o gracejo que ia contar há pouco. Enfim, hei de me lembrar noutra altura. E a gente às vezes esquece. Não é, isto não é um esquecimento. É, É um lapso. mudei o foco da atenção. Sim, de alguma forma eu não consigo ter acesso a essa memória, um esquecimento, mas é porque mudei o foco da atenção para o que estava a dizer e a pensar, e olha, ficou na paragem de autocarro anterior. Depois, na volta da carreira, eu encontro. Pois. Ainda lá de estar.
Encontras ou reencontras. Reencontro, reencontro. Muito bem. Bem, marteladas para terminar a trilogia. Mais uma vez, uma referência ao Tolkien. Hum. Aquela trilogia cheia de simbólico bonito e voltar, vou-me armar em intelectual, já pareço o criador das marteladas, ah, que é efetivamente o filme é um filme muito bem feito, o livro é um livro muito bem escrito e foi muito bem adaptado para o cinema. É daqueles que eu acho que são duas obras que se complementam. Eu gostava, isto é uma fantasia que eu às vezes tenho, que é de ehm, pá, pegar num Beethoven e dar-lhe a ouvir eh, uma composição dos Nightwish, ou pegar no Tolkien e mostrar-lhe um filme baseado no livro dele. Eh, Foi um negativo bem revelado. eu acho que sim. Muito bem. Muito bem. Isso é a minha marteladita. Acho que sim. Eu por acaso estava a pensar que acho que a melhor maneira de terminar seria, por que não, referenciar aquilo que nos levou a criar esta brincadeira, esta trilogia, próprio, próprio objeto original, não é? E, e relembrar que o rei que regressa é interpretado por um ator que, no, na análise perigosa, interpreta o Um papel de método Freud. perigoso. O método perigoso, exatamente. Interpreta o papel de Freud. E eu não consigo. Estava a ver o filme e estava sempre à espera de ver o Freud saltar de trás da secretária com uma espada na mão e começar a resolver o assunto à espadeirada. O Viggo Mortensen, pronto, está muito mais associado a papéis de ação, isso assim, e ele interpretou muito bem a personagem, né? Mas nós não conseguimos deixar de trazer para o momento a memória que temos do Viggo Mortensen e, pronto, e imaginar um Freud de espada na mão em cima da secretária a resolver os problemas da psicanálise. Que é E que teria? esse papel originalmente não era para o Viggo Mortensen, era para o Christopher Waltz, do aquele ator que entrou nos Inglourious Basterds, que faz de caçador de judeus, o Coronel Landa. Ah, sim, sim. O papel era originalmente para ele, pelo que eu me lembro. Também viria profundamente tingido pelas personagens que ele desempenhou no passado. Epá, e isto é o meu simbólico a trabalhar. E nenhuma dessas associações seria muito gratificante para o pênis do Carl Jung. Pronto, mas no filme original acabou tudo bem. Não houve Uhum, ninguém mutilado. é verdade. Bem, encerramos e ficamos a um episódio, portanto, de terminar a nossa primeira temporada. Yep. E então veremos Mas nessa ocasião. com aviso, nós regressaremos Exatamente. nas palavras, Revigorados. nas palavras daquele filósofo austríaco, We'll be back. I'll be back. Pois. Sim, senhor. E, e regressaremos. Até breve. Até breve.